Olá, gente linda! Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar no capítulo 10 do livro A Ciência para Ficar Rico, dando continuidade para finalizar logo essa série, né? Só falta agora mais 7 capítulos, né, para a gente finalizar. E hoje nós vamos dar continuidade, vamos falar agora do capítulo 10, que tem um tema favorecendo o uso da força de vontade aí, ó. Favorecendo, né, o uso da força de vontade. Você que não tem um livro, você pode ver aqui que está encadernado, bonitinho, você não vai ter custo nenhum. Você vai pegar aí na descrição do link aí, na descrição do meu canal, e vai baixar. Tem um último link lá, você vai clicar no link lá e vai baixar o livro, né, A Ciência para Ficar Rico, né? É totalmente gratuito, você baixa, você lê o livro em PDF, você lê o livro no seu tablet, no seu celular, no seu computador, no seu notebook, não importa. O importante é que você vai baixar e vai fazer a sua leitura, seu estudo, e vai me acompanhar aqui no canal, tirando suas dúvidas, e acompanhar todo o estudo do livro A Ciência para Ficar Rico. Esse é um estudo que eu estou dando gratuitamente, né? Quem sabe é por causa disso que não tem uma grande audiência, porque se fosse pago, com certeza teria mais pessoas para aprender, segundo o livro, para estudar, porque de graça mesmo, de graça a pessoa não valoriza muito, né? Mas você que está aí assistindo, né, eu agradeço a você e eu sei que você está valorizando, né, este conteúdo. Se fosse um conteúdo de comédia, que não tenho nada contra, né, que é até bom para você rir, para você se alegrar. Se fosse um conteúdo de coisas vãs, com certeza teria um bocado de gente com uma audiência grande, viralizando e tudo mais, mas é um conteúdo que vai fazer as pessoas evoluir, que você vai estudar, que você vai aplicar em você, no seu crescimento, na sua família. Infelizmente, não são muitas pessoas que estão interessadas a ouvir, a estudar esse tipo de conteúdo. Mas você que está aí, eu já te agradeço. Peço que você deixe o seu like, deixe aí o seu joinha, né? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, né? Quer compartilhar? Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com a sua família, para outras pessoas também ter essa possibilidade de ter esse ensinamento, esse estudo, que é o estudo do livro A Ciência para Ficar Rico, onde você vai ter grandes experiências, onde você vai mudar a sua mentalidade para evoluir, porque é isso que Deus quer, que você venha cada dia mais evoluindo na sua vida, na sua jornada, no seu crescimento. E vamos lá para o estudo desse vídeo, sem mais delongas, já falei demais, né? Eu sei que eu falo muito. Vamos lá para o estudo aqui, ó. Favorecendo o uso da força de vontade, é o tema do capítulo 10. Você não pode reter uma visão livre e verdadeira da riqueza. Se você estiver constantemente voltado a sua atenção para a imagem oposta, seja externa ou imaginária. Não fale dos seus problemas financeiros do passado, nem se você estiver, nem pense neles. Não fale da pobreza do seu país ou da dificuldade da vida. Fazendo alguma dessas coisas é classificar-se mentalmente como pobre agora, e isso certamente bloqueará o movimento das coisas em seu sentido. Ponha a pobreza e todas as coisas que pertencem à pobreza totalmente longe de você. Então aqui o livro já começa falando sobre imaginação, e já começa falando para a gente não dar atenção às coisas que podem atrapalhar o seu crescimento, que pode atrapalhar, né, a sua linha de crescimento, falando de riqueza, falando de prosperidade, falando de saúde, falando das coisas que importam para você de verdade. E falando dessas coisas aqui, do crescimento da sua vida, aqui o livro diz assim, que você não pode reter, a sua livre visão e verdadeira da riqueza, ou seja, você tem que ter a sua livre visão e verdadeira da riqueza. E não pode ficar com a sua atenção ligada às coisas da pobreza do seu país, das coisas que estão ao redor, nem ficar dando atenção, e nem fisicamente, nem na sua visão e nem na sua imaginação, porque quando você fica usando,
focado nessas coisas, imaginando essas coisas vão atrapalhar o seu crescimento. Aqui ele fala assim, não fale dos seus problemas financeiros. Se você tem problema financeiro, todo mundo vai ter. Mas que adianta você ficar falando do seu problema financeiro? O importante não é o problema financeiro, é a solução para o problema financeiro. E as pessoas ficam nisso, né? Falando até do passado. Não importa, o passado já foi. A gente tem que viver o presente e tem que focar no presente. Focar no agora, não no que passou, não no que vai vir. O que vai vir é consequência do agora. Se você focar nas coisas boas no agora, é no agora que as coisas vão começar a acontecer e vai dar continuidade. O futuro vai ser um futuro de acordo com o agora, não de acordo com o passado. O passado ficou para trás. Então vamos continuar aqui. Você aceitou como um estado correto uma determinada teoria do universo e está pondo toda a sua esperança de felicidade no fato destas coisas corretas. O que você pode ganhar dando ouvido à teoria oposta? Ou seja, você colocou toda a teoria das coisas que você quer na sua imaginação, nas coisas que você quer alcançar, pensar, né? Como eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos se dizer aqui está sua mente. Sua mente, desde o nascimento, sempre eu explico isso, está aqui aberta, sua mente aberta. E aí agora tem aqui todas as suas crenças, toda a sua limitação, todas as coisas que atrapalham o seu crescimento, que foi formado desde do ventre da sua mãe até os 6 anos, até os 7 anos na verdade. E dos 7 aos 14 foi tendo consistência, mas aqui ó, no estudo, né, da mente, que a mente ela se divide em mente consciente e mente subconsciente. Então na sua mente consciente está toda a sua programação. E agora você quer mudar uma programação que limita você a crescer, que limita você a ter um crescimento na sua vida. E aí você começa a estudar junto comigo aqui a ciência para ficar rico, mudança de paradigma, e começa a colocar novas teorias, limpar aquelas crenças negativas que impedem que você venha a crescer na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida física. E aí você começa a pensar em coisas opostas. Quando você começa a pensar em coisas opostas, é como você pegar um copo de água sujo, tá com água suja, e aí você agora começa a limpar, jogar água limpa, e aquela água suja daquele copo ali, ela vai começar a ficar purificada, vai começar a ficar limpa, não vai ter mais aquela sujeira. Porque você vai jogando água, aquela água vai começar a limpar, derramar suja e começar a sair e entrar limpa. Mas se você pegar o barro ou a sujeira, a lama e jogar dentro do copo de novo, seja um pouquinho, contamina toda a água. Então é assim, você está querendo evoluir, você está querendo entrar em uma nova fase da sua vida. E aí de repente você começa a pensar nas coisas erradas, nas coisas opostas, nas coisas que não vão fazer o seu crescimento surgir, seja um pouquinho de nada, contamina toda a sua programação que está ali para fazer você evoluir. Vamos ler mais um pouquinho aqui para nós entendermos o que o livro quer falar com isso. Não leia livros que dizem que o mundo está caminhando para o fim. Não leia os escritos de sensacionalista e filósofo pessimista que diz que o mundo está indo para o diabo. O mundo não está indo para o diabo. Está indo para Deus. Está se tornando maravilhoso. É verdade. Por haver muitas coisas existentes em circunstâncias que são desagradáveis, mas para que observá-las se estão passando. E quando o estudo delas tende somente a reter as suas
passagem e a mantém conosco, porque dá tempo e atenção às coisas que estão sendo retiradas pelo crescimento evolucionário. Quando você pode apressar sua remoção somente promovendo o crescimento evolucionário, fazendo sua parte nele. Então aqui a gente começa a entender melhor o que eu estava falando. Que aqui o livro ele já diz logo, para você não contaminar o que eu já tinha falado ali antes, contaminar sua mente, para que você não fique com pensamentos opostos, para que a evolução venha acontecer na sua vida. Aqui o livro deixa bem claro aqui no capítulo 10, logo no terceiro parágrafo aqui, não leia livros, né, que diz, livro filósofo sensacionalista que diz que o mundo está indo para o diabo. Porque o mundo não está indo para o diabo. O mundo está indo para Deus. Está se tornando maravilhoso. Então nós vemos aqui uma afirmação bem clara. Aí você fala assim, mas a Bíblia não diz que o mundo é do maligno, o mundo está no maligno. A Bíblia não fala que o mundo é... A Bíblia fala, quando fala o mundo, fala as pessoas que estão sem Deus, as pessoas que estão desiludidas, as pessoas que estão caminhando, né, para o diabo. Mas aí a gente vai entrar num termo de religião. Eu não quero entrar nesse termo de religião. E quando aqui o livro está falando do mundo, a gente está falando do aspecto físico do mundo, das pessoas em geral. Existem pessoas que estão caminhando para o diabo? Pode até existir, fazendo coisas erradas, né, fazendo coisas que não agradam a Deus, fazendo coisas que realmente, como o livro vai falar aqui na frente, se envolvendo com ocultismo, com coisas... Então, não é esse assunto principal, mas a gente não tem que focar nesse tipo de assunto, que o mundo está indo para o diabo, que o mundo está indo... Não, o mundo, Deus está indo para o melhor. Aqui diz aqui, ó, que Deus... O mundo não está indo para o diabo, o mundo está indo para Deus, porque o mundo foi feito por Deus. E Deus fez um plano para o homem, né? No início, como nós conhecemos a história aí, que está escrito lá, registrado no livro de Gênesis, que Deus criou o homem e a mulher e deu domínio sobre o homem para dominar sobre todas as coisas. Deus deu domínio ao homem. Para dominar sobre os animais, sobre a terra, o mar, sobre os vegetais e prosperar. Então, para o homem ir para Deus, não ir para o diabo. E até hoje é a mesma coisa. O homem falhou e Deus fez um plano de salvação para quê? Para o homem ir para o diabo ou para ir para Deus? Para ir para Deus. O plano de salvação não foi para o mundo ir para o diabo, mas sim para Deus. O plano de salvação que Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade, ou seja, o mundo. Ou seja, lá também está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor de Deus é para isso, que o mundo venha se ir na direção de Deus, cada vez mais ficar maravilhoso. Aqui está dizendo que todas as coisas vão passando. Nós passamos pela uma pandemia, mas essa não é a primeira vez que o mundo passa pela pandemia e vai ficando no passado. E a gente agora tem que focar no crescimento, na evolução, não no que passou, para que as coisas venham passar e o mundo venha se encontrar com Deus verdadeiramente, para que as pessoas venham ter uma vida próspera de acordo com como Deus quer. Porque Deus ele não quer que a pessoa viva em uma vida miserável de sofrimento, mas que venha ter uma vida saudável, uma vida próspera, uma vida abençoada, porque esse é o propósito de Deus na vida do homem, para que o homem venha ter uma vida abençoada, maravilhosa. Quando ele diz lá, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, é isso que ele está falando. Você busca Deus, a justiça de Deus, e o que é que você precisa? Vai ser acrescentado, ou seja, já existe, você precisa de uma casa melhor, um carro, seja lá o que for, já está tudo pronto para você. É porque é isso que Deus quer, mas a pessoa está focada
está focado na miséria, na pobreza, na desgraça, está focado nas coisas ruins. Então é isso que ele vai ter, porque o foco dele é o que traz a realidade para ele. Quando você foca no fim, na miséria, na desgraça, na destruição, na doença, é isso que cada vez mais vem para a vida da pessoa. Então o que é que você deve fazer? Você deve se afastar dessas coisas, não ler livros sensacionalista, filósofo, que fica falando dessas coisas que vai trazer para a sua vida, mas sim focar naquilo que Deus quer, nas coisas maravilhosas de Deus na sua vida, nas coisas boas. Isso que é o importante, isso que Deus quer para a sua vida, as coisas boas. Então vamos focar nisso, vamos focar nas coisas boas, porque é isso que Deus quer. Vamos continuar a leitura aqui, para a gente ver se dá para fechar logo essa primeira parte. Eu já sei que não vai ser uma parte só para o capítulo 10, e dar prosseguimento para finalizar o capítulo 10. Não importa quão horrível possa parecer as condições de determinados países, regiões ou lugares, você desperdiçar seu tempo e destrói sua própria possibilidade de entendê-las, porque eu já acabei de falar aqui. Você deve intensamente pelo mundo que se torna rico. Pense na riqueza que o mundo está ganhando, em vez da pobreza que está crescendo. E tenha a sua mente que a única maneira de poder ajudar o mundo a enriquecer é enriquecendo você mesmo, pelo método criativo e não pelo método competitivo. Dê atenção total à riqueza. Não pense na pobreza. Sempre que você pensar ou falar naqueles que são pobres, pense e fale deles como aqueles que estão enriquecendo, como aqueles que devem ser mais felicitados que comiseráveis. Então, os outros terão a inspiração e começarão a procurar pelo caminho da saída. Porque quando eu digo que você não deve usar totalmente seu tempo e mente para pensar na riqueza, não quer dizer que você não deve ser sórdico ou mesquinho. Então nós aí, confirmando o que eu estava falando, que as pessoas estão pensando na miséria, mas você deve pensar intensamente e para se tornar rico. Ou seja, nós sabemos que existem regiões, existem locais onde existe pobreza e miséria. E não é focando nesses locais, nem pensando neles, que nós vamos conseguir mudar ou acrescentar alguma coisa nesses locais. Mas a melhor maneira de a gente ajudar ou acrescentar alguma coisa nesses locais ou nessas pessoas que estão passando pelo momento de calamidade é nós pensarmos nas coisas boas, se tornar rico. E nós não devemos pensar na pobreza, ou nas pessoas que estão vivendo na pobreza, como miseráveis, como as pessoas que estão, coitadinho, que estão entrando em decadência, mas não pensar como elas também estão evoluindo, estão adquirindo riqueza, porque nós sabemos hoje mesmo no Brasil aqui, até em Salvador, sendo um local do Nordeste, onde o local mais pobre do Brasil é o Nordeste, existem pessoas que estão enriquecendo, existem pessoas que estão evoluindo, existem pessoas dentro de comunidade que estão evoluindo, mas existem pessoas que ficam focando na pobreza dentro da comunidade. Mas existe, então nós temos que pensar nessas pessoas como elas estão evoluindo, e é isso que está acontecendo. Nós vemos que dentro das comunidades não tem nem mais espaço na rua para você passar dois carros, um de um lado e outro do outro, porque as pessoas estão tendo carros, estão evoluindo. A maioria das pessoas da comunidade tem um carro, tem uma moto. E antigamente as pessoas nem pensavam dentro da comunidade em ter carro. Por isso que as pessoas guardam o carro na rua, porque as casas foram todas projetadas em vielas, em ruas apertadas, e as pessoas não faziam a garagem. Então as pessoas botam o carro na rua porque não tem garagem. Então isso é o quê? Porque eles estão evoluindo. As pessoas dentro da comunidade, que antigamente era chamado de favela e hoje é chamado de comunidade,
Se você vai em qualquer comunidade de Salvador, de São Paulo, do Rio de Janeiro, você vê muito carro dentro das comunidades, que então as pessoas... Então você tem que olhar esse lado, que as pessoas não estão ficando mais pobres, mas sim ficando ricas. E as pessoas estão reclamando, estão aí lamentando, falando que está difícil, que isso, que aquilo. E quanto mais a pessoa reclama, e quanto mais a pessoa fala que as coisas são difíceis, as pessoas vão ficar difícil para ela. E quando reclama, significa clamar 2 vezes pelaquilo que ela está passando. Se ela está clamando que está difícil, que a situação está ruim, vai ficar mais ruim, vai ficar mais difícil. Se você está reclamando, reclamar significa clamar 2 vezes. Valeu? Então eu quero já agradecer por você ter ficado até aqui. Você que ficou até aqui, diz aí, fique até o fim dessa primeira parte e vou continuar a outra parte. E aí nós vamos para a outra parte desse vídeo, para não ficar muito longo. Agradeço. Não esqueça de deixar o seu joinha. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe com sua família, com as pessoas que você conhece. Deixa seu comentário aí, critica, fala, dá ideia. Eu estou aqui disponível para te ouvir, para dar ouvido à sua ideia. Porque o meu propósito aqui não é só ficar falando e não atender, ou seja, tirar dúvida. Nós estamos estudando, né, um livro que fala da ciência para ficar rico, e você às vezes hoje para alguns é uma piada isso, mas amanhã você que está estudando, você que vai começar a evoluir, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, por que eu não fiz igual a ele? Porque aí quando você Deus começar a trabalhar na sua vida, os resultados começar a vir, porque você está fazendo segundo o estudo e acontecendo as coisas cientificamente, não pela competição, mas sim pela criação, e aí as pessoas agora vão querer seguir seu exemplo, e também elas vão crescer, mas você vai estar bem na frente delas. Valeu? Obrigado, beijo no coração, até o próximo vídeo, e vamos aí para a continuação desse capítulo 10.